Salve, estamos no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E dessa vez não, né? Mais uma vez a gente vai fazer uma entrevista à distância. Como a gente ainda não aprendeu a fazer por Skype, gravar e tudo mais, quem puder ajudar aí e dar um curso pra gente, a gente está aceitando. A gente está fazendo essa entrevista novamente à distância com um camarada lá do Rio Grande do Sul. Então hoje a gente vai entrevistar o Bruno Lima Rocha, que ele é cientista político e professor de Relações Internacionais e de jornalismo. E aí a gente convidou ele para trocar uma ideia sobre a Venezuela, sobre o que está acontecendo, um pouquinho da história. Então hoje a gente vai fazer essa entrevista que foi por WhatsApp, a gente deu uma editada, então nem dá para perceber tanto, né? Mas espero que não tenha nenhum problema aí. E a primeira pergunta que a gente fez para o Bruno, e ele respondeu aí à distância, foi uma questão, uma introdutória, né? Para quem não conhece o que está acontecendo na Venezuela, só está vendo aí pela mídia, eu pedi para o Bruno falar um pouco sobre o contexto venezuelano desde a ascensão do chavismo, como era antes. Então, uma introdução para a gente entender melhor. O contexto da Venezuela muda profundamente após a ascensão do Chávez. São dois momentos muito importantes, né? Um que é marcado pelo Caracazo, que é uma rebelião popular em 89, onde o exército é colocado para reprimir. E isso pega em cheio o grupo de confiança de oficiais bolivarianos que Chávez coordenava. Ele tem vínculos com a esquerda venezuelana desde a sua família, tem um irmão que foi guerrilheiro. E aí um marco no exército venezuelano reprimir a própria população. E isso, mais o custo de vida, a inflação e o tema sempre presente da corrupção, faz com que ocorra uma tentativa de golpe militar ou cívico-militar em dois momentos, um em 92 e outro em 93. Em 92, o golpe é derrotado, mas na hora da rendição o Chávez tem 5 minutos de TV em rede nacional. E aí é construído o ídolo nacional, a partir de uma posição nacionalista, a partir do exército e numa condição também de denúncia da corrupção das elites civis. As elites civis governam a Venezuela, governaram de 23 de janeiro de 58, quando estabelece um pacto de 3 partidos, 2 maiores e 1 menor, PRD, AD e PRD, COPEI e AD, copejanos e adecos são os maiores, eles vão se revezando no poder. Tá? Isso é chamado Pacto de Punto Fijo. Isso aí dura até o Chávez ser eleito no final de 98, outubro de 98. Tá? Como era antes, era mais ou menos uma situação meio absurda, né? Porque a PDVSA era responsável pela maior parte dos ingressos no país, tinha um desvio enorme, gigantesco, os recursos da empresa petrolífera não chegavam na população e eram utilizados para enriquecimento pessoal. Então, mais ou menos 80% do PIB do país se concentrava numa faixa de 8%, mais uma leva de sindicalistas pelegos e corruptos dava uns 12, 14%. É esse pessoal que tenta dar o chamado lockout para o petroleiro e tomar conta da empresa em 2003, após a derrota do golpe de abril de 2002 contra o Chávez já eleito. Bom, vamos aí ouvir os primeiros sons da edição de hoje. Hoje a gente escolheu uma lista de músicas venezuelanas e latino-americanas no geral, né? Então a primeira música que a gente vai ouvir é da rapper Gabilonia tocando Cobarde no Hace Historia. E depois a gente ouve Los Dead com Fuerza Obrera. E aí a gente volta para continuar trocando essa ideia. De cabeza, hay que pensar y mover bien las piezas. Al cazador lo corona la presa. El enemigo se sienta en tu mesa. Tropieza, su alteza para los guetos no ve la realeza. Y es que solo le interesa la fucking riqueza, su pieza y contar con belleza. Las peladitas ya no se guardan sexo con el que les guste. No tienen vergüenza, se fue la inocencia, no existe nada que la asuste. Es que hoy en día no podemos parar, porque si
se va a apoderar, ya no más. Policías matraqueros, políticos roban nuestro dinero, siguen abusando del poder que el pueblo le dio creyendo que eran sinceros. Muchos raperos ya no son raperos, ahora están experimentando de todo. Me dicen que pare, que cambie por money y con mucho gusto les digo que no. Los asesinatos siguen creciendo, la droga por todos lados sigue floreciendo. El demonio quiere que nos sentemos a escucharlo, pero entiéndeme, no hay tiempo, tenemos que matarlo ya. Ya, que la vida no parará, ya, que las cosas cambiaron, que se perdió el respeto y valor, ya, la juventud no conoce el amor, hoy se escuchan los disparos, hoy muchas madres lloran de dolor, pero seguimos firmes, la lucha continúa, para arriba que el cobarde no hace historia. Los militares norteamericanos siguen violando a mujeres africanas. Mis hermanos siguen protestando por el bloqueo que continúa en La Habana. En la frontera siguen matando a los colombianos y a mi gente mexicana. En la República Bolivariana siguen muertes inhumanas. Chile usan su voz como fusiles, batallando en marchas estudiantiles. Niños son útiles para llevar dediles, lo hacen para que no los aniquilen. Abra los ojos mi pueblo, que el mundo entero quiere controlarnos, pero somos soldados del bien y con su maldad nunca podrán lograrlo. No, no, ya, que la vida no parará, ya, que las cosas cambiaron, que se perdió el respeto y valor, ya, la juventud no conoce el amor, hoy se escuchan los disparos, hoy muchas madres lloran de dolor, pero seguimos firmes, la lucha continúa, para arriba que el cobarde no hace historia. Guerrea, dale de frente sin miedo, pelea, guapea, no es ilegal luchar por lo que creas, aquí seguimos defendiendo nuestra posición, amores grandes que justifican una revolución, cuando lo injusto se hace ley así sin compasión, la rebeldía se convierte en una obligación, no temas, no te intimide lo malo que suelte ninguna arpía, seguimos defendiendo lo real sin cobardía, ya, que la vida no parará, ya, que las cosas cambiaron, que se perdió el respeto y valor, ya, la juventud no conoce el amor, hoy se escuchan los disparos, hoy muchas madres lloran de dolor, pero seguimos firmes, la lucha continúa, para arriba que el cobarde no hace historia, ya, que la vida no para.
aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. A gente acabou de ouvir aí a Gabilônia tocando Cobardes no Hace Historia e depois a gente ouviu Los Dead tocando Fuerza Obrera. E aí voltando com as perguntas, aí a gente queria perguntar, falar um pouco do histórico da tentativa de golpe de Estado na Venezuela e quais são os interesses dos Estados Unidos e a importância também da Venezuela na geopolítica, para que sempre tenha essas tentativas aí na história venezuelana. Hugo Chávez foi eleito ainda pelo antigo MVR, Movimento Quinta República, partido que não chega a ter uma expressão organizada, e são criados os chamados círculos bolivarianos, uma espécie de base da sociedade civil muito antes de serem milícias populares, coletivas, etc. Então, Chávez, que sempre foi uma pessoa muito vinculada ao mundo das leis e das ordens, né, formação militar, incentiva uma Assembleia Constituinte, o governo ganha de lavada os votos na Assembleia Nacional da Venezuela, que é o congresso deles, cria uma nova Constituição que tem mecanismos de democracia direta, mas também de tipo plebiscitário. Em abril de 2002, diante desse avanço de mecanismos de representação direta e de plebiscito, há um golpe militar na Venezuela, fruto de uma operação midiática, onde uma marcha da oposição estaria assim caminhando contra o Palácio Miraflores e teria sido atingida por agentes secretos do governo Chávez. Depois isso aí se prova que não era verdadeiro. A gente sempre aconselha o pessoal a assistir um documentário da TV irlandesa que estava lá por acaso, chamado A Revolução Não Será Televisionada. Em abril de 2002, o golpe dura 3 dias, Chávez não renuncia, também não tem um militar que se atreva a fuzilá-lo, e a outra possibilidade é que ele fosse transladado para Cuba, que realmente sua grande referência em vida foi Fidel Castro, foi quem o recebeu. Foi o primeiro chefe de Estado a recebê-lo quando ele saiu da prisão em 95, indultado pelo então senador vitalício Carlos Andrés Pérez, que era presidente, que tentou depor, que era realmente um grande corrupto. E aí o contragolpe ele é muito impactante, né? Porque ele é uma aliança entre povo e forças armadas, pelo menos a escolta presidencial e alguns regimentos mais ideológicos. E literalmente em Caracas, que é um vale, chega a pegar um contraforte dos Andes, o morro desce. Literalmente o morro desce. Bom, o passo seguinte é a tentativa de tomada da PDVSA no Paro Petroleiro 2003. E depois de 2002 e 2003, aí sim se dá o lema interno do chavismo, que é, em castelhano, né? Em espanhol falado na Venezuela, é El Chávez pendejo se fue. Penderrada é bobeada, dá uma de trouxa, otário, bobo. E essa penderrada que seria acreditar na direita acabou. Então aí, já em 2003, as partes, seria o que o governo chamava de vasos comunicantes entre as partes, são cortados em função da tentativa dupla de sabotagem e golpe da direita. De lá para cá, 2003 para cá, as direitas também são várias, né? Oscilam entre disputar o jogo eleitoral ou partir para derrubar o governo. Bom, vamos ouvir aí mais uma banda venezuelana antes de ir pro intervalo. A gente vai tocar agora uma banda pós-punk venezuelana chamada Efecto Violeta, com a música Perdidos en la Gran Ciudad. E daí a gente vai pro intervalo e volta com a entrevista com o Bruno aí.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está aqui trocando uma ideia sobre a Venezuela com o Bruno Lima Rocha, à distância lá do Rio Grande do Sul. Aí a pergunta que eu queria fazer para o Bruno agora é: a mídia brasileira e as outras vinculadas aos interesses dos Estados Unidos diariamente bombardeia a gente, a população, com propaganda anti-Maduro e pró-imperialista, né? Tentando desmistificar um pouco esse discurso, fala um pouco sobre como chegou essa situação atual na Venezuela, a partir do momento que o Guaidó se autoproclamou presidente dos Estados Unidos, e o que realmente acontece lá no momento, né? Se há ditadura, se barraram ajuda humanitária mesmo, com aquele caminhão, do que foi aquele apagão, se o Maduro... Quais os problemas do Maduro também, né? Porque ele não é santo e a gente sabe disso, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Em 2009, logo em fevereiro, ou finalzinho de janeiro, agora não me recordo, é aprovado um referendo, um de vários, né? O Hugo Chávez em vida fez 19 eleições e ganhou 18. Só perdeu uma, perdeu mesmo. Mas, no final de janeiro ou início de fevereiro de 2009, creio que foi fevereiro, foi aprovado um referendo onde a população da Venezuela escolheu, por maioria significativa por sinal, que tivesse o direito à reeleição permanente. E aí é que começou a ter cheiro de acabou a democracia liberal, isso aqui não muda mais, é impossível tirar o Hugo Chávez do poder. É fato, o que tirou o Chávez do poder foi um câncer muito avançado. E aí é que entram temas muito polêmicos. Ele concorre, já com uma doença avançada, quase terminal, à presidência em 2012. Concorre de novo, concorre contra Henrique Capriles. Ganha. Ganha por uma margem apertada, a margem mais apertada de todos os pleitos que ele concorreu, mas ele ganha. Nessas eleições também, as oposições por direita na Venezuela chegam a estar governando metade do país. Lá tem governo estadual, que é um nível de governo já significativo, inclusive com forças policiais, mas também tem governos municipais e a alcaldia. A alcaldia seria uma espécie de prefeitura de uma região administrativa, como é o caso de São Paulo, RA no Rio, subprefeitura em São Paulo. Tem status de município na Venezuela. Também assim no Peru e em outros países hispano-américa. Mas para fazer uma conta de chegada, quando Chávez concorre contra Capriles, metade do país está governado pela direita. Mas tem muito poder concentrado em Caracas e no Palácio Miraflores. Quem era o seu vice? O vice de Chávez era Nicolás Maduro. A direita alega, e acho que das poucas vezes que a direita venezuelana tem alguma razão, que era necessário um novo pleito, já que o presidente que foi reeleito pela terceira vez então, já concorria sob doença avançada. A população não sabia disso, intuía disso, enfim. Aí tem uma disputa eleitoral, iniciozinho de 2013, abril se eu não me equivoco, entre Nicolás Maduro e Henrique Capriles, que era governador do estado do Miranda, estado muito importante. Maduro ganha, uma margem inferior a 3 pontos, e uma baliza para isso é que a Fundação Carter, né, costuma ser aquela que avaliza os pleitos na América Latina, diz que não teve nada de raro naquele pleito em relação a outros. Na Venezuela tem crime eleitoral de montão, né? O voto não é obrigatório e todo mundo pratica transporte de eleitor. Também não tem concurso público, então muitas vezes o voto está vinculado a uma indicação, uma nômina, como ele chama, né? Ser indicado para assumir um posto público. E rola de tudo, mesmo no próprio partido, mesmo no PSUV, que aí sim, o partido que Chávez funda depois que acabou a fase penderra. O que o Maduro deu a banana para a Constituição? Aí deu mesmo, né? A direita venezuelana usou de um imperativo do chamado referendo revogatório e tentou coletar as assinaturas para buscar, na metade do mandato do Maduro, um pleito de sim ou não. Maduro continua, Maduro não para. Não era contra Maduro, embora fosse, né? Era contra o chavismo. Mas essa regra quem havia inventado era a Constituição Bolivariana de 99. Aí, manobrando o Conselho Nacional Eleitoral, Maduro não permite que o referendo revogatório seja feito, ou seja, que o pleito de sim ou não seja executado.
Essa é uma medida autoritária que foi tomada pelo governo contra a direita. Agora, as demais, não, infelizmente, eu sou obrigado a falar, né? Nada que os oligarcas não fizessem durante o Pacto de Punto Fijo. Só que agora é mais escandaloso, né? Escandaloso no sentido moralista e racista da coisa. São cholos, são índios, são negros, como disse na Venezuela, né? A população venezuelana é muito racista. Tem um racismo endêmico lá, intrínseco. Então tem essa dimensão. Por que o Maduro também foi indicado? Porque ele tem a cara do Chávez, cholo como Chávez, né? Menos cholo, mas cholo também, né? Aí é complicado, né? É uma visão muito grotesca de nós mesmos como latino-americanos, né? Parece aquela música da Thalia, né? Eres piel morena, fruto de pasión e arena. Assim. Parece que a mídia brasileira observa nós mesmos e os nossos vizinhos como se fôssemos bicho raro, como eles dizem, né? Como se fôssemos, como ele falou, o presente coisa dos indígenas, animais zoológicos, né? Tem muito por aí do escândalo, mas o governo Maduro é passivo de várias críticas, mas elas são, em geral, caricaturas do que realmente está ocorrendo. Bom, vamos ouvir mais duas músicas. A gente vai ouvir uma temática, né, com um tema que tem bastante a ver, que é o Exploited tocando Fuck the USA. E depois a gente ouve mais uma banda aí venezuelana chamada Época de Recluta com a música La Latija Americana. E aí a gente volta com o Bruno aí para continuar essa ideia.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Bom, vamos falar aí mais uma pergunta para o Bruno. Eu queria que você falasse um pouco sobre a situação econômica com os embargos norte-americanos e a situação política social que se encontra a Venezuela. Há um apoio expressivo da população? E se o chavismo está mesmo perdendo terreno nas suas bases populares, né? Porque a gente vê na internet, na TV, nunca é preciso ou é alguém levantando a bola do chavismo ou alguém levantando a bola do Guaidó. E a gente nunca sabe muito bem. Os embargos eles começaram já no governo Bush Jr. e os principais motivos de irritação do Chávez com o Bush, né, até aquela brincadeira muito interessante de comparar Bush Jr. ao demônio na fala da Assembleia Geral da ONU. Chávez era protestante evangélico, não chegava a ser pentecostal, mas era de credo protestante evangélico, muito cristão. E logo depois, na sequência que ele tenta fazer o exorcismo ali na Assembleia da ONU, ele também indica a leitura de um livro do Chomsky que denuncia os crimes dos Estados Unidos em escala mundo. Logo nesse período já começaram os bloqueios. Os principais bloqueios posteriores a Bush Jr. Obama foi muito mais duro com ele do que o Bush, é verdade também. Classificou a Venezuela de um país que é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos e amigo do terrorismo e narcotráfico. Isso não é verdade. Isso não procede. Isso realmente não procede. A aproximação maior que o Chávez fez em vida foi ameaçar reconhecer o estado de beligerância na Colômbia e depois ele recuou. O estado de beligerância seria dizer que a Colômbia vive uma guerra civil e ambas partes têm legitimidade e a querela poderia ser resolvida na ONU, na OEA, etc. Tá? Mas do governo Trump para cá a coisa ficou mais complicada. Ficou muito mais complicada. As reservas internacionais foram congeladas por Trump e agora todo o capital internacional que investiu na Venezuela está passivo de sanções. Eles aplicaram a lei Helms-Burton ao máximo. A escassez na Venezuela não é só como se fosse pouco, né, em função do bloqueio econômico, também em função da fuga de capitais e da incapacidade do governo de fazer uma produção primária que gere soberania alimentar. Traduzindo, a Venezuela não planta o que come. E aí é terrível. Tu perde nos termos de troca, vende menos petróleo, tem seu petróleo embargado, seu ouro embargado, seus dólares capturados pela Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, e aí não tem como fazer troca. Então é uma soma de incompetência do governo, incapacidade de produção primária, crime econômico. O que mais dá dinheiro hoje na Venezuela é a importação de alimentos, ou seja, e também o contrabando, né? Ou vai pelo mercado branco, que é o contrabando, ou vai pelo mercado formal, que é a importação de alimentos. Coisa tão surreal que teve eleição ano passado, maio de 2018, eram 4 candidatos, um deles era uma defecção do chavismo, Henri Falcón, que governava um estado importante também, e o terceiro colocado era um pastor neopentecostal, que também era empresário, cujo principal empreendimento era a importação de alimentos. O quarto posicionado é um ex-militar nacionalista. Enfim, existe realmente um problema sério de abastecimento, existe realmente um problema sério do bloqueio econômico, um problema seríssimo de, como posso dizer, de incompetência na produção primária, e a soma desses fatores, mais o problema da perda dos termos de troca em função de ter doença de vaca holandesa e só vender petróleo, faz com que a Venezuela tenha uma situação de escassez, tá? Guaidó tem apoio popular? Tem em parte, né? Uma parcela importante dos refugiados no Brasil são refugiados econômicos. Agora, a MUD, ou as várias formas que a MUD já teve, a mesa da unidade democrática, né? Era melhor falar de mesa da unidade ocasional esquálida, né? E aí depois fazer até uma onomatopeia em cima dessa sigla que eu inventei agora. Mas em função, os oligarcas esquálidos nunca se posicionaram, por exemplo, na defesa inexorável da PDVSA pública, ou seja, que a petrolífera vai continuar sendo pública, não mais será privatizada, como já prometeram. Nunca se comprometeram com as políticas sociais. Há uma profunda desconfiança em relação aos oligarcas, mas já são 20 anos de chavismo. Num lugar onde mora o empregador é o Estado, e a posição do emprego formal depende de indicação política, então gera muito recalque também. Isso acontece na Nicarágua, por exemplo. Se bem que eu insisto, não dá para comparar
os absurdos que a família Ortega e o próprio Daniel Ortega fazem com os absurdos menores que o chavismo. E não tem o que fazer, porque toda a oposição venezuelana, pelo menos aquela que tem expressão pública, reconhecida internacionalmente, em algum momento pede ou segue pedindo uma intervenção estrangeira, uma intervenção dos Estados Unidos. E aí não se comprometeu com as políticas sociais, que é privatizar o país e chamar o imperialismo para invadir o seu território, isso é traição, não importa de quem seja o governo. Vamos ouvir aí mais uma música, mais um rap, né? A gente vai ouvir agora Santa Suerte Família tocando a música Latinoamérica Morena. E a Santa Suerte é uma junção de vários rappers da América Latina. Então é o Rapper School do Peru, Porta-Voz do Chile, A Capela da Venezuela, Malena de Lacio da Argentina, A Faz Natural da Colômbia, Rial Gahuanco da Venezuela, Gera MXM do México, Rinde Azosta da Cuba, Mariana de Benedetti da Argentina e José Sanches do México. E aí a gente vai ouvir o som e depois a gente volta aí com o Bruno. Yo no canto por cantar. Sueña y serás libre en espíritu. Lucha y serás libre en vida. Porque es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Similar a estos volúmenes, soy de un barrio humilde, sencillo aquí donde tú me ves. La calle te devuelve el doble de lo que tú le des. Por eso se ven más a menudo cortes en túneles que si tú no conoces caes y ya no saldrás. Allá en mi ciudad no voltean ni para mirar atrás, pero me siento en casa junto a mi raza. Vengo de un Perú bandido donde pocos se vengo de las calles grises, de Lima donde pocos son felices, pero subiendo a la tarima en rima puedo dar matices. Donde hay cárceles sobrepobladas, zombies en las madrugadas, gente desinteresada que te la apoyo a cambio de nada. Donde el sicariato impera, llueven balaceras, donde el barrio está caliente hay guerras de veras. Santa Cruz mi cuna, somos todos bajo la luna. Haber nacido en este lado del mundo es una gran fortuna. Desde Chile a México es el léxico latino. Trajimos el auténtico y frenético estilo que varió en los barrios su sonido. Partiendo lo cosmético, el ejército de rappers ya ha venido. Como Bolívar y Guevara cantando la patria, como Zapato Frida dando palo al madafaca. El rap nunca murió, se fue a territorio sudaca y detonó como una bomba vietnamita contra el Satán. Ya no hay nada que pare en este RAP. Párate, morena es la sangre en el parlante. Karates, liricales salen de este pana que los malestares de tus pares hace valer cada vez. Latinoamérica morena como mi madre, somos lo mismo en esta tierra, basta mirarse pa'l mundo entero del Chile verdadero. Desde Conchalí donde nací, crecí acá en el Quiero. BZLA negro, crecí en los paisajes maracayeros de los valles aragüeños. Allí fue donde comenzó este sueño. Abrocha el cinturón y con gusto te la enseño. Su ubicación es céntrica, no tiene réplicas, es auténtica, diversidad cultural y étnica. Aparte de bellas mujeres activas y enérgicas y las mejores playas de toda Latinoamérica. Nadie puede negar que mi tierra es muy hermosa, pero para variar no todo es color de rosa. Pues cuando la tarde se muere y la noche se posa, decenas terminan en una fosa de manera forzosa. No confunden con la tele y los periódicos, pero también existe gente honesta, honrada y con una propuesta. Aquí un botón para la muestra. Bienvenido a Venezuela, disfruten del viaje y manténganse alerta. Vengo de América morena, mestiza guerrera. Soy una mezcla de sangre nativa africana europea. Una historia de traiciones, amor, furia, retazos. El resultado de mis glorias y mis fracasos. Vengo de una América en estado crítico. Golpes de estado disfrazados, demócratas cívicos. Presidentes elegidos por casting, impuestos por el norte, su fuerza de marketing. Ellos manejan, manipulan tu mentalidad, amoldan a su conveniencia eso que llaman realidad. Demonizando a todo aquel que les resulte un obstáculo para sus fines bélicos. Nos toman por estúpidos, nos desinforman y nos mienten sin escrúpulos. Nos quieren imponer un modelo ético y estético. Que un indio presidente se convierta en ícono. Les duele y los humilla como patada en los testículos. Yo creo en mi tierra, que no se vende. Las caras lindas de mi gente negra siempre al frente. Aquel muchacho llamado Ernesto nos dijo: si el presente lucha, el futuro es nuestro. No hay enemigos contra ningún país.
No hay fuerza que separe un MC su raíz. Tierra, café y maíz me hacen sentir feliz. La misma América tatuada como cicatriz. El rantón de sueño y rantón de bola. Rantón de madres que lloran por vanas. Rantón de esquina, rantón de montañas. De gente que te odia y de gente que te ama guay. Eso es Latinoamérica morena, donde opera un sistema que al hombre envenena y lo lleva para la tristeza extrema. Pero el latino no se deja porque los problemas se convierten en letras para un poema. Porque nos corre por las venas el fuego que quema a tu opresión. Latinos del mundo activos en la jugada, multiplicándonos, llevando la che, aroma café, de mi posté y papi grabé, es lo que traje, mi sentimiento veneco con la clave. Diluyendo la sazón y las costumbres por generaciones, la sangre y la tierra nos une. Hay que chambear por la evolución de nuestra causa. Alimenta el alma, también la mente, luego descansa. Porque, como dijo mi compadre, en estas calles las balas no tienen nombre. Los tiempos de la selva han vuelto en este ciclo. Aquí cualquier habitante es un blanco posible y continúa el ciclo. Pero esto nos fortalece y nos define, nos da el carisma y caminamos firme por un futuro libre. El legado no se extingue, nadie nos quita lo bailado, así de simple. Pero sí. Bienvenidos a mi pueblo latino, todos buscando plata, un mejor destino. Crecí entre malos barrios y las ventas del vecino. No hubo jardines finos ni tenis nuevos de niño, no. Tanta suerte pa' mi pueblo mexicano. Todos trabajan duro, nadie se levanta en vano. Misión llevar sustento pa' tu madre o tus hermanos. Unos en la oficina u otros con pistola en mano. Mal, ¿no? Pero aquí nadie lo predice. Y en lo único que creo es cuando mi abuela bendice. Me dice que no aterrice, que lo que quiero lo hice. Y que mi música latina por todo el mundo deslice. Sí, ¿no? Que muestre cara y represente, que me mantenga libre. Les cante honestamente que si lanzas una piedra la mano enseñas de frente. Y que confíe en mi gente pero nunca en presidente. Bubu dijo que rapeara duro, que no perdone, que me mantenga lejos de todos esos mariposones que se posan en las flores solo cuando hay néctar. Randy Acosta pa' los conocidos, pa' los míos soy Edgar. Música selecta desde los casetes. Me hice rapero temprano porque no tenía juguetes. Mamá dice que no usé chupete, que hay que gatear para correr y para llegar a coronel primero ser cadete. En esta mierda desde el 97, cuando los cuellos para arriba y en la bici un afilado machete. Si sabes contar mejor que interprete, que el diablo sabe lo que sabe por ser un del no por diablo tete. Yo no soy ni seré el que más le mete, pero siempre en órbita sin NASA y sin cohetes, siguiendo migajas de rap como Hansel y Gretel. Ya que me quiso estafar, pa' que respete. La gente piensa que yo soy huevón, porque canto hip hop de Brown Revolución. De corazón, te lo juro por mi son, que si siguen irrespetando saco el pie del freno del camión. ¿Qué está pasando, camaleón? Dame lo mío y ya no fingas que hablas por el teléfono. Latino como el pelón, seguro de constitución. Desde la Patagonia el nacimiento del rap en el Bronx. Morena América Latina, un amor, una nación. Sublevado, pásame la yesca que quiero prender el blon. Y así de paso le prendemos ya falla a Babilón. Voltando aqui com Desobediência Sonora com mais uma pergunta, a última aqui pro Bruno. Queria perguntar para você, Bruno, após a pressão internacional, apoiando o Guaidó e o Trump, o alinhamento do Maduro com a Rússia e a China, tem essa polarização aí também. É possível fazer algum prognóstico sobre o futuro do Maduro e do chavismo na Venezuela? Porque aparentemente, alguns lugares falam que eles estão fortalecidos, outros falam que eles estão perdendo força. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? O prognóstico é sempre arriscado, numa situação de mudança de regime change, como quer que seja chamado. Mas é importante afirmar que as fichas estão nas Forças Armadas da Venezuela e as fichas também estão nas milícias populares. Só que a cadeia de comando das milícias pertence às Forças Armadas regulares. Então, essa virada aí do diretor da inteligência bolivariana, Christopher Figueira, que apoiou a fuga domiciliar de Leopoldo Lopes, é muito relevante. Ninguém em sua consciência pode afirmar o tamanho do estrago, ou seja, qual parcela da espinha vertebral do aparelho de segurança, aparelho militar da Venezuela segue leal.
aparentemente é grande, mas também a gente sabe que quando um golpe dá para trás, todo mundo tava quase que indo, acaba não indo, né? Acaba recuando. Então, poucos de alta patente deram as caras, até porque dar as caras numa situação dessa é ser expurgado e preso. Mas é preocupante. É preocupante o papel cada vez maior que tem os militares já para governar, mas também para garantir o governo e eu ouso dizer o regime, porque eu, sinceramente, né, como alguém até que foi formado na ciência política institucional, etc., o chavismo se tornou um regime. Eu não acho que seja um regime de natureza pior que o regime oligárquico anterior, mas é um regime. E podia muito bem ter mais liberdades internas, liberdade de crítica, ousar mais na experiência bolivariana e ser menos chavista e muito menos vinculado à centralidade nas duas pessoas fortes do governo. O homem mais forte do governo chama-se Vladimir Padrino, que é o comandante em chefe das Forças Armadas de facto e ministro da Defesa. Enquanto esse cara e os seus generais de confiança estiverem firmes, não vai acontecer nada, mas nunca se sabe, né? Com o general latino-americano a gente nunca pode confiar 100%, pelo menos quando são generais de carreira, não são generais que vêm da luta popular, não são generais mexicanos do século XIX, nem da Revolução Mexicana, por exemplo, tá? E a outra pessoa muito forte no governo é o próprio Nicolás Maduro, mas que teve um papel secundário. Mas com os convênios com a Rússia, a presença russa cada vez maior na Venezuela, eu creio que essa mesa só vira, pelo menos nesse ano agora, se for através de um reposicionamento das Forças Armadas, as chamadas Forças Armadas Nacionais Bolivarianas, Las FAMB. E basicamente só vira-se um grupo de oficiais de muito alta patente emparedarem Vladimir Padrino ou o próprio Padrino virar a mesa e resolver fazer um governo em transição. Vai que o poder sobe a cabeça, vai que ele quer ser presidente, sabe-se lá. Mas também tem o plano B, né? O plano B é que com as milícias populares não é tão fácil levar e virar o governo assim. Eu gostaria de acreditar nisso, mas eu não sei se na cadeia de comando e mobilização das milícias a presença da militância é grande. Eu sei que ela existe, mas não sei se ela é tão grande. Até porque os chamados coletivos territoriais são muito mais clientes do Estado do que um corpo de pressão militante. Tem 5 partidos na aliança com o PSUV, chamam de PCUV na gíria, na jerga, como eles chamam, no castelhano falado na Venezuela, mas também nenhum desses 5 partidos tem força para pressionar o governo a tal ponto. Mas, no melhor dos mundos, Vladimir Padrino segue leal, é o lema deles, né? Leais sempre, traidores nunca, é o lema deles. E as milícias populares, se tudo der certo, mantêm uma certa independência da cadeia de comando das FAMB e ninguém fica dependendo da Guarda Nacional Bolivariana, que é quem mete o pau mesmo, que é quem baixa o cacete na direita, para preservar os militares de carreira. Essa é a minha análise, mas também um pouco da minha expectativa positiva. Se o alto comando virar a mesa, eu não vejo capacidade de reação no PCUV, eu não vejo mesmo. Infelizmente, com o Chávez vivo eu veria, mas com o Maduro não vejo não. Gostaria de estar errado, mas infelizmente eu creio que não estou. Bom, essa foi a entrevista aí que a gente fez à distância com o Bruno Lima Rocha. Ele estava lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e mandou aí gentilmente as questões por WhatsApp. Então a gente queria agradecer a ele aí, a gente vai mandar por essa conversa à distância, e a paciência, né, por fazer essa conversa à distância. E agora a gente vai ouvir aí para finalizar a banda colombiana Tres de Corazón, Arriba las Bandeiras, com várias bandas latino-americanas, né, Tres de Corazón, com Flix, Brasileira, Ataque 77 e outras bandas aí latino-americanas tocando essa música. E quem quiser ouvir Desobediência Sonora, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras às 18 horas na antenazero.com. E quem quiser ouvir depois, a gente está em todos os agregadores de podcast, no Mixcloud. É só entrar no nosso site lá, desobediênciasonora.milharal.org. Tem todos os lugares que vocês podem ouvir o programa. Valeu, até a próxima.
Con tu voz y mi voz construyamos la ciudad, melodías de la libertad. Nuestras calles, la canción, el cemento, la más pura inspiración, nuestras letras y el camino. No hay cadenas ni uniformes, nuestra ley es distinto. Marchamos descoordinados, tiempos de revolución. Esta canción se canta en un solo grito. Liberación, el coro de los que están vivos. Esta canción se escribe con el puño altivo de los que vamos en contra de lo establecido. Rock and roll del amor, himno de mi corazón, combustible de mi vida. Podrán pasar 1000 años más y el sentimiento nunca morirá. La pasión se lleva dentro. Sem cadeias, sem uniformes, nossa lei é um instinto. Marchamos sem liderança, tempos de revolução. Esta canción se canta en un solo grito. Liberación, el coro de los que están vivos. Esta canción se escribe con el puño altivo de los que vamos en contra de lo establecido. Esta canción se canta en un solo grito. Liberación, el coro de los que están vivos.